palestras, costumeiramente, né? Iniciaremos um trabalho bem interessante, que, na verdade, já vem sendo iniciado desde o ano passado, idealizado pelo nosso querido senhor Almeida, né? Que consiste no trabalho de música, né? E desde o ano passado vem se trabalhando a ideia, o conceito e a realização do coral. Eu creio que muitos conseguiram privilegiar, assistir esse trabalho tão maravilhoso, né? Que é feito aí com a ajuda de Jesus, né? Com a ajuda de nosso Pai e com a ajuda de nossos amigos espirituais. Então, hoje eu vou iniciar esse trabalho, na verdade, dar sequência nesse trabalho, tá? Aqui juntamente aqui com o seu Almeida. E costumeiramente faremos este trabalho de às Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, escadas de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é quem falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão.
nome dessa música é Médiuns, tá? É do grupo Tim Vanessa. Acredito que algumas pessoas possam conhecer. E as músicas têm o intuito de evangelizar. Essa música trata de algumas passagens bíblicas bem marcantes. Aprendo a ser forte como o sol, em nome da mãe. Aprendo os encantos de uma lua, em nome do irmão. Aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste, ó mestre. Sou um universo dentro de um universo da família, a caminho do milênio do amor. Em nome do Pai, aprendo a ser forte como o sol, em nome da mãe. Aprendo os encantos de uma lua, em nome do irmão. Aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, pai, filho, irmão celeste, ó mestre. Sou um universo dentro de um universo da família, a caminho do milênio do amor. Em nome do Pai. Maravilha. Qual a música, sua Almeida? Você conhece o Contador de Estrelas? Opa, tá falando com ela. Então vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu pegar seu microfone. Por favor. Sempre que eu me pego contando estrelas no céu, fica uma pergunta na minha mente. O que eu faço neste mundo? Qual é o meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Existe uma razão maior e eu quero saber antes do fim, saber quem sou, para onde vou, de onde eu vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita,
Pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Até caiu, hein? Gente, essa quase que brincadeira nossa, mas não é uma brincadeira, é uma coisa que a gente pretende levar a sério. E saibam que todos serão bem-vindos, que tiverem vontade de participar. O pessoal que está fazendo parte do coral, a gente vai convidar o pessoal também a preparar alguma música para apresentar, né, Bi? E quem tiver vontade de participar será muito bem-vindo, será muito oportuno, tá? Bem, eu pretendia conversar com vocês hoje a respeito de um tema que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. E o que isso significa? O que é Mamon, na verdade? Mamon era um deus fenício, que era o deus da riqueza. Então, ele correspondia a tudo aquilo que nós podemos imaginar, de vontade de ter o mundo, vontade de gozar a vida, vontade de fazer tudo aquilo que o mundo oferece e nos seduz, não é? E essa era a filosofia, essa era a intenção, era isso que o deus Mamon fazia para os fenícios. Como Jeová, como o Deus dos hebreus, tinha uma postura completamente diferente, ou seja, ele apenas valorizava as coisas que eram de ordem espiritual, aquilo que as pessoas deveriam cultivar para o seu progresso, para a sua vida futura. Então havia esse contrassenso. E sempre que se coloca a riqueza com a conquista do céu, com a conquista da vida futura, uma vida boa, o que acontece? Evidentemente que nessa situação, o cristianismo, as ideias cristãs foram sempre muito claras em dizer o seguinte: que riqueza é o tipo da coisa que atrapalha a gente para conquistar uma vida na pós-mortem, uma vida feliz, uma vida de progresso. A riqueza é um tropeço, é uma coisa muito grande. Daí, então, quase tudo que o Evangelho cita é sempre nesse sentido, não é? E a gente gostaria de analisar com vocês alguns trechos, algumas parábolas, alguma coisa que Jesus citou a respeito e que falam bem. Quem trata disso, para nós podermos estudar depois, se vocês quiserem, é no Livro dos Espíritos, o capítulo 16. Ele vai falar exatamente sobre esse assunto que nós estamos conversando. E, entre esses assuntos, eles falam do homem rico e do seu celeiro. O que acontece nesse? Havia um senhor extremamente rico, dono de terras, onde ele produzia muitos alimentos, muitas coisas, e ele teve um ano extremamente favorável e uma colheita muito grande. E ele não tinha onde guardar tudo aquilo que ele havia produzido. E ficou com aquele problema para resolver: como é que eu faço, como é que eu não faço, tal. E ele tomou uma decisão: é fácil de resolver. Eu vou derrubar esse celeiro que eu tenho, vou fazer um celeiro extremamente maior e vou poder acumular minha riqueza. Por quantas colheitas eu puder ter, eu vou acumular minha riqueza. Então, foi assim que ele pretendia fazer.
E aí vem o comentário, então, quando alguém fala para ele o seguinte: e se esta noite, porventura, você tiver um problema qualquer e não amanhecer no dia seguinte? Se você desencarnar essa noite, onde é que vai ficar a colheita que você tem toda por colher e toda aquela que está acumulada no seu celeiro? Como é que você vai fazer com essa colheita? Foi uma pergunta que ele não tinha resposta. O que ele ia fazer com os bens materiais que ele havia acumulado durante a vida toda, que agora estavam aí para serem resolvidos e ele não tinha como resolvê-los? Aí então, é que ele entende, ele é explicado que, na verdade, aquilo que tem valor para nós não são as coisas materiais propriamente ditas. As coisas que têm valor são aquelas coisas que nós podemos levar junto conosco. É um ditado muito popular que o pessoal fala muito, né? Que os caixão não tem gaveta, né? É muito falado por aí. Na verdade, não tem gaveta mesmo. Mas aquilo que você tem que levar com você, essa você vai levar. Seja coisa boa ou seja ruim, essa te acompanha. Não precisa de gaveta. Então, nós vemos que o senhor do seu celeiro acabou tendo essa experiência de uma maneira assim bastante dura, bastante difícil, sabendo que não adiantava ele acumular tanta riqueza aqui na terra, se na verdade ele não tinha como levar essa riqueza. Mas aquela verdadeira riqueza que ele levaria consigo, essa ele havia descurado, ele havia ficado mais ou menos sem se preocupar com isso e não tinha quase nada para levar. Do que adiantaria ele chegar lá no céu e falar, céu, entendamos isso sempre entre aspas, né, como estado espiritual, né, como a nossa vida depois de desencarnados. O que adiantaria ele chegar lá e dizer que ele tinha tantos alqueires de terra, que ele tinha tantas toneladas de cereal acumuladas? Você fala assim, mas você não precisa disso aqui. Aqui não vale nada para você. O que vale, na verdade, é se você... Tomar um golinho d'água. O que vale, na verdade, é se você acumular coisas que você possa levar com você. Então, esse é o ensinamento que fica na questão do homem rico e seu celeiro. Tinha um outro caso interessante que eles citam também. É o jovem que se acerca de Jesus, né? E pergunta para ele assim, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ser salvo, não devemos entender? Quer dizer, é sermos felizes no mundo espiritual. Temos uma vida no mundo espiritual feliz. Isso é ser salvo. Não quer dizer que ninguém vai tirar você daqui e passar para lá. Não, é uma conquista individual, essa salvação que nós ouvimos tantas as religiões, especialmente as igrejas, falarem em salvação, né? E, na verdade, essa salvação, esse salvar-se, é um trabalho puramente individual. Cada um cuida de si, cuida do seu progresso, cuida da sua evolução. Ninguém progride para outro. Ninguém progride para outro. A evolução é uma conquista individual. Cada um tem ou não tem, depende dele exclusivamente. Então, entendamos o seguinte, que esse jovem chega para Jesus e fala o seguinte, eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer para a minha salvação. E Jesus fala para ele assim, ora, você tem tantas coisas que você já aprendeu, você precisa ser um homem de bem, você precisa ser uma pessoa que respeite, uma pessoa que observe tudo aquilo que está contido nos livros da lei, não é? É isso que faz com que você tenha salvação. Ele falou, mestre, mas tudo isso eu faço, tudo isso eu faço. Eu respeito, pago o meu dízimo regularmente, eu respeito aquelas coisas que a igreja me manda fazer, respeito tudo isso. Então, eu sei bem, tem um detalhe ainda que você precisa atender. Se você quiser ser salvo realmente, você faz o seguinte, vende tudo o que você tem, as suas propriedades, tudo que você tem, vende tudo. E faça doação disso para quem não tem.
Aí, então, você tem, e com a vida que você já tem, que você já leva, você está com a sua salvação garantida. O moço ficou pensativo, baixou a cabeça e ficou para resolver depois. Na verdade, ele era dono, possuidor de muitos haveres, tinha muito dinheiro, era muito rico. E para ele, esse dinheiro era uma coisa extremamente importante. E ele não conseguiria se livrar daquilo, não conseguiria ficar sem aquele bem material, porque isso ele valorizava demais. Isso quer dizer o seguinte, que nós, na verdade, quando dizemos que nós fazemos isso, fazemos aquilo, às vezes nós estamos muito apegados ainda à nossa coisa, à nossa vida, às coisas que nós possuímos, não é? A minha casa, né? A minha casa, o meu automóvel, a minha família, tudo meu, tudo da gente, né? A gente fala dessa forma, assim, achando que tudo é propriedade nossa, quando na verdade nada é propriedade nossa, nada. Porquanto, quando nós desencarnamos, tudo fica aqui. Só a vida que nós levamos é a que acompanha a gente. É aí o ditado popular. Da vida nada se leva, não é? É o ditado. Não leva assim. Da vida a gente leva a vida que a gente leva. A vida que a gente leva junto. Ou seja, os nossos atos, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de atuar aqui na Terra, o bem que nós fazemos, a ajuda que nós damos ao nosso semelhante, a compreensão que nós temos com a nossa família, o perdão que nós temos com as pessoas que nos rodeiam, tudo isso pesa e muito para que a gente possa, no plano espiritual, ter uma recepção boa de pessoas que realmente nos aplaudam ao chegar. E não fiquem lastimando a nossa chegada, porque temos perdido todo esse tempo aqui na Terra. Então, na verdade, o que esse rapaz ainda faltava era esse desprendimento das coisas materiais. Não estar prego, ele era um depositário, simplesmente, dos bens materiais. Mas quando ele desencarna, ele não é mais dono de nada. Fica aqui, às vezes até para criar problema, não é? Até para ser disputa em família, que um acha que é isso, outro quer aquilo, eu tenho mais direito, eu não tenho mais direito. Então, fica aqui até para criar problema. Na verdade, a gente então deve ter em mente isso que esse moço falou. Fazemos o bem, agimos corretamente e tudo, mas sem nos apegarmos às coisas materiais, sabendo que elas são passageiras, são fortuitas. Cedo ou tarde nós teremos que abandonar isso aqui. Então, essa é a passagem do homem que fazia tudo aquilo que a religião mandava, mas ainda não estava completo. Para Jesus não estava completo. Tem uma outra passagem interessante, que é a passagem de Lázaro, não é? Que vocês todos devem conhecer, naturalmente. Quem era Lázaro? Lázaro era uma criatura extremamente pobre, um pedinte mesmo, que se arrastava pelas ruas e era um mendigo na rua. E ele vivia sentando-se à porta de um palácio onde morava uma pessoa extremamente rica, na expectativa de poder ganhar alguma coisa para a sua alimentação. E esse homem, que era extremamente rico, achava aquela presença de Lázaro incômoda. A sua porta, não é? Perturbava, teve que olhar aquela criatura assim, maltrapilha, ainda num estado deplorável como gente, como pessoa. Então, esse homem sempre recusava até passar perto, desviava para não ter aquela visão dessa forma. Acontece que o tempo passa e esse homem que era rico e que era extremamente avarento, passou para o plano espiritual. Lázaro já havia desencarnado, pois ele levava uma vida tão miserável que não suportou a vida que levava e acabou morrendo de doenças várias lá, que ele acabou morrendo. E já estava no plano espiritual. E o homem rico acabou desencarnando também. E desencarnando, qual foi a sua surpresa ao encontrar-se no plano espiritual, encontrar com Lázaro? E ver Lázaro não mais maltrapilho, não mais cheio de feridas pelo seu corpo, não mais aquele mendigo repugnante que tantas vezes ele havia desviado,
para não chegar-se perto. Atualmente, era um espírito que irradiava a luz. Era um espírito que inspirava a todos aqueles que o cercavam como se fosse o benfeitor e pediam a ele ajuda, pediam para ele socorro para a sua necessidade. Aquilo chocou muito aí, como é que pode uma coisa dessa, que coisa mais estranha, não é? Mas ele acabou vendo que realmente Lázaro tinha méritos que ele nunca tinha possuído. Lázaro não tinha com o que comer, morreu à míngua, mas tinha dentro de si uma riqueza tão grande que, ao transpor as portas do túmulo, ganhou luz, ganhou uma evidência muito grande no plano espiritual devido àquilo que ele era, os sentimentos que ele nutria dentro do seu coração. E esse rico pedia frequentemente nas suas preces, nas suas orações, que Lázaro pudesse, pelo menos, chegar até ele e molhar os seus dedos para que ele pudesse dessedentar a sua língua ressequida, dessedentar a sua sede, que era quase mortal para ele, não é? Como ele já era mortal, não podia ser que ele já tinha morrido. Mas era extremamente desagradável aquela sensação de sede. O fato de a gente morrer não quer dizer que a gente não sinta no plano espiritual muitas coisas que nós sentimos aqui na Terra. Porque enquanto nós estivermos com os nossos sentimentos ainda presos à matéria e estivermos materializados, nós vamos sentir no plano espiritual essas mesmas situações. Frio, tristeza, calor, fome, necessidade da bebida, enfim, tudo aquilo que nós sentimos aqui, desde que estejamos nesse grau evolutivo ainda bastante pequeno, não é? Vamos sentir tudo isso no plano espiritual e sofrer as consequências disso. Então, ele pedia que Lázaro pudesse olhar os seus dedos e vir saciar a sua sede. Foi-lhe informado o seguinte: isso não é possível. Lázaro está num plano e você está em outro bem diferente. Mas se eu soubesse disso, eu teria sido diferente. Se eu soubesse dessas coisas, eu não teria agido da forma como eu agi. Eu teria sido muito melhor do que eu fui. Permita, ele pedia aos mentores espirituais que o orientavam, permita então que um dos mortos, vejam que na Bíblia a comunicação mediúnica é tida como coisa tranquila, corriqueira. Permita que um dos nossos mortos vá até minha casa e fale para os meus parentes, para os meus conhecidos, essa verdade, essa realidade. Porque se eu soubesse isso, eu não tinha agido mal. Ele falava assim, mas você sabia de tudo isso? Tudo isso está contido nos evangelhos, nos livros da nossa religião, está contido ali. Basta você ver as profecias, basta você ver os ensinamentos dos sábios, que tudo isso já está explicado, os mandamentos que Deus deixou para a gente e tal, né? Tudo está explicado. Você leu e não entendeu nada. Então, você tinha informação, sim. Não vem imaginar agora que se alguém tivesse chegado para você e falado essas coisas, que você teria sido diferente. Porque essas informações você já tinha. Você simplesmente não usou essas informações. Então, a gente fica pensando, né? Quantas pessoas, às vezes, vêm à casa espírita com a expectativa de conversar com um parente que já partiu, conversar com algum guia, com algum espírito, né? Que possa dar orientação para ele. Mas está escrito, tudo isso nós temos isso já explicado detalhadamente, esmiuçadamente, nos livros doutrinários, que se contam aos milhares. O número de títulos de obras espíritas são milhares, não é um só. O Espiritismo não é uma doutrina de um livro só. Não, ele é de uma doutrina de milhares de títulos. Além disso, nós temos aquele que é um livro só, que é a Bíblia, o Evangelho, que também tem todos esses ensinamentos para nós. Então, não adianta a gente passar no plano espiritual e falar assim, eu não sabia. Não sabia, ninguém me falou. Como ninguém falou? Quantas vezes alguém te chamou para uma orientação religiosa, seja ela em que igreja for,
seja ela em que religião for. Quantas vezes você foi convidado e você deu como resposta: não tenho tempo, não vai dar. Quem sabe amanhã? Quem sabe quando eu me aposentar? Quem sabe quando eu tiver mais tempo? E nesse quem sabe, o tempo foi passando. E quando surgiu a oportunidade, não dava mais tempo. Aí a gente teve que chegar à conclusão de que tudo aquilo que às vezes nós queremos que a espiritualidade traga para nós, já está ao nosso alcance. Se vocês tiverem a curiosidade, depois que encerrar as suas atividades aqui, de passar para essa sala ao lado, nós temos aqui algumas centenas de títulos. Quantos livros aí que vão ensinar a gente muito bem? Mas aqui é só algumas centenas, nós não temos muito mais que isso. Mas, se vocês forem à feira do livro espírita, vocês vão encontrar centenas e centenas. Se vocês forem procurar na literatura, na bibliografia espírita, vocês vão encontrar milhares de títulos. Mas não precisa se preocupar com milhares, não. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que ali já está um resumo perfeito de como a gente deve ser. Então, a gente deve observar, ler e entender para a gente poder progredir de uma maneira sólida, de uma maneira adequada para a nossa vida futura. Eu vou apressar bem que está na hora. Bem, um outro fato bastante interessante é quando Jesus, certa vez, estava para chegar numa cidade. E nessa cidade morava um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um recolhedor de impostos. Era aquela pessoa que a sociedade não gostava dele, não é? Não gostava dele, porque ele era o que recolhia os impostos para os romanos. E ninguém gostava do Zaqueu. Aliás, até hoje, quando nós falamos em imposto, né? Tudo nós olhamos meio torto. Mas mais um imposto? Já não chega o que nós pagamos de imposto, né? A gente reage dessa forma. E não é sem razão. Mas a verdade é a seguinte, que naquele tempo também era assim. O povo era escorchado nas suas obrigações de impostos para poder sustentar aquela quantidade enorme de soldados que havia, de funcionários que havia também sobrando. E o Zaqueu era exatamente naquele lugar o homem encarregado de fazer essa coleta. Então ele era muito mal visto pela população. Mas era um homem bom. Era um homem de bom sentimento. Era um homem que gostava de ouvir falar de Jesus. E quando ele ouvia falar de Jesus, das coisas que Jesus falava, ele sempre ficava: mas eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso ouvi-lo algum dia. E tanto tempo foi passando e ele não conseguia. Quando Jesus passava, Zaqueu tinha um problema. Ele era de baixa estatura. Ele era pequeno em altura. E por mais que ele se esforçasse, que ele esticasse o pescoço, havia sempre uns grandões na frente dele que ele não conseguia ver Jesus. Aquele dia ele tomou uma decisão extraordinária. Ele chegou lá e falou o seguinte: hoje eu vou ver esse homem, hoje eu vou ver Jesus. Então ele subiu numa árvore que estava à beira da estrada. Lá na árvore em cima, ele tinha uma visão ampla, né? E podia ver Jesus chegar e passar por ali, que ele iria matar toda aquela vontade que ele tinha de saber quem era Jesus, quem era aquele homem que ele não conhecia, mas escute a palavra cujos ensinamentos falavam tão de perto ao seu coração. Jesus vem se aproximando e quando ele chega a alguma distância da árvore, ele olha para a árvore e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou precisar hospedar-me na sua casa. Olha só, Zaqueu, desce dessa árvore, que hoje eu vou precisar hospedar-me na sua casa. Aquilo causou um mal-estar entre os demais apóstolos que estavam ali. Bom, mas Zaqueu era um homem desprezível. Zaqueu era um homem que arrecadava impostos, era odiado pelas pessoas. Então Jesus falou assim: eu vou hospedar-me na casa de Zaqueu. E quando ele lá chegou, Zaqueu esmerou-se de toda a maneira possível para agradá-lo. As melhores coisas que ele tinha para comer foram oferecidas. E ele ficava ali ansioso para ouvir as palavras do mestre. E dizia sempre: Senhor, Senhor,
puxa vida, que coisa maravilhosa, eu poder recebê-lo na minha casa. E Jesus fala para ele, hoje a salvação entrou na sua casa. Porque a salvação não era Jesus. Salvação era tudo aquilo que Jesus representava, em forma de ensinamentos, em forma de orientação, em forma de exemplo. E isso havia entrado na casa de Zaqueu. Zaqueu falou assim, Senhor, se dever alguma coisa para alguém, eu vou devolver isso 4 vezes o valor do que essa pessoa eu tenha ficado devendo para ele. E vou distribuir também uma boa parte dos meus bens para os pobres. Veja, Jesus nessa ocasião não fala para Zaqueu, você tem que vender tudo, dá para os pobres. Para ele não falou isso. Falou assim, não exigiu nada. Zaqueu tomou a iniciativa de se desfazer de uma porção de bens para receber Jesus e o evangelho de Jesus. E foi assim que a gente vê esse homem que tinha tudo para ser desprezado pela população, ser recebido por Jesus dessa forma. E daí para frente, Zaqueu tornou-se aquele exemplo de caridade, de amor ao próximo, de pessoa amorosa, enfim, resolveu mudar a sua vida do dia para a noite, como se costuma dizer, não é? Então, veja que interessante, às vezes as pessoas insistem em que nós deveremos mudar a nossa vida de uma maneira radical. Não é? Na verdade, a gente não precisa se preocupar. Os bens materiais, nós temos o direito de possuí-los. Nós os conquistamos com o nosso trabalho, sem causar prejuízo a ninguém. E a verdadeira propriedade é aquela que só é feita sem causar nenhum dano, nenhum prejuízo ao nosso próximo. Essa é lícita. E nós podemos usar as nossas propriedades para o nosso bem-estar, para o bem que podemos fazer para os outros. Mais vale, às vezes, um administrador muito rico, mas que abre naquela cidade uma indústria e dá trabalho para centenas de pessoas que vão viver do seu trabalho honestamente, sustentando as suas famílias. Será que se ele pegasse e ficasse com aquele dinheiro todo amontoado, guardado numa aplicação financeira, ele ajudaria a população? Não, ele abre uma parte de trabalho para distribuir para as pessoas. Então, isso é que importa, que a gente coloque a riqueza a serviço do bem, a serviço do próximo, e não que a gente recolha isso para dentro de nós mesmos e não façamos nada de bem. Ter o bem não é mal nenhum. O que a posse nos é permitida. O que nós não podemos é ser possuídos pelo bem. Quando nós somos possuídos pelo bem, então nós nos tornamos escravos do bem, escravos do dinheiro, escravos da propriedade. E a propriedade desse jeito não nos dá prazer nenhum íntimo, pode nos dar conforto material, mas felicidade interior não nos dá. Então, queridos irmãos, eram essas observações que eu queria fazer. Infelizmente, a exiguidade do tempo, em meia hora eu só consigo falar boa noite. Consigo muito mais do que isso. Não é? Então, era importante que a gente saiba que a doutrina está aí com a sua literatura toda aberta para que a gente possa aprender, trabalhar, melhorar-nos cada vez mais. Entendamos o seguinte, o bem por si só não quer dizer, não faz mal nenhum para a gente. Podemos possuir bens materiais, mas os bens materiais têm que ser sempre feitos de forma a que não causem mal para o nosso próximo. Se amanhã, por exemplo, viesse aí um sistema de governo qualquer, meio revolucionário, meio não sei do que, falasse o seguinte, aqui, vamos resolver um negócio, daqui para frente, no mundo inteiro, todo mundo vai ser igual. Vamos recolher todo o dinheiro que há no mundo, toda a riqueza que há no mundo, vamos distribuir certinho, tanto para cada pessoa. Então, recolhia todas as fortunas dos governos, dos países, não é? E vamos distribuir por todos os povos da terra. Ou seja, os bilhões, trilhões de reais, de dólares, por aí, dividiríamos pelos 7 ou 8 bilhões
de pessoas que nós temos aqui na Terra. Nesse dia, todo mundo teria, vamos dizer uma coisa arbitrária, todo mundo teria 1.000 cruzeiros, 1.000 reais no seu bolso, que era o resultado da divisão da fortuna do mundo, cada um dava com 1.000 reais. No dia seguinte, nós teríamos gente não com 1.000 reais, mas com 5.000, com 6.000, outros não tinham mais nada, outros já tinham perdido 1.000 reais que ele recebeu, já não estava mais com ele, outro estaria entregue a gastar, vou aproveitar a oportunidade, vou aproveitar esses 1.000 reais, né? Não sei até quando vai durar, vou aproveitar, ia gastá-lo de qualquer forma. Então, a divisão da riqueza, ela é feita de uma maneira muito sábia, cada um tendo aquilo que ele produz, honesta ou desonestamente. Só que, quando é desonestamente, nós arcamos com as responsabilidades dos nossos atos. Queridos irmãos, desculpem, nós temos que interromper, que já passei da hora, estourei a hora, e agradeço bastante por vocês terem dado essa oportunidade. Vamos ver se nós continuamos com o nosso trabalho. Aqueles que vão receber o passe, permaneçam em oração. Aqueles que vão para os trabalhos dos grupos mediúnicos também dirijam-se às suas salas. Muito obrigado. Tenham todos a bênção de Deus com vocês. Ok? Obrigado.